Bem-vindos ao nosso podcast Papo com as Nutris. Aqui falaremos sobre nutrição de forma leve, clara e descontraída. Meu nome é Andréa Sesquim, eu sou nutricionista materno-infantil, atendo crianças e gestantes e estou aqui com mais duas amigas nutricionistas e vou pedir para que elas se apresentem. Ana? Olá, eu sou a Nutri Ana de Freitas, atendo o público materno-infantil, o meu grande público atualmente são as gestantes, então atendo aí, faço o pré-natal nutricional dessas gestantes, atendendo pessoas de todo o Brasil através do online, então produzindo aí bebês mais saudáveis, né? Ótimo, Fabi? Olá, é um prazer estar aqui hoje com as minhas amigas, a Andrea e a Ana. E eu sou a Fabiana Albanese, eu sou nutricionista já há mais de 28 anos e eu trabalho exclusivamente com emagrecimento, cirurgia bariátrica, balão intragástrico e saúde da mulher. Hoje eu atendo mulheres que estão na menopausa, então eu ajudo essas mulheres que estão na menopausa a melhorar a sua saúde, emagrecimento e também aqueles sintomas indesejados. E a gente vai falar bastante sobre isso aqui hoje. Sim, Legal. ótimo. E hoje é o nosso primeiro episódio do nosso podcast, e hoje o tema será: é verdade ou é mito? Então começarei já com a Ana, fazendo uma pergunta para ela: é verdade ou é mito que gestante precisa comer por dois? Olha, meninas, é um grande mito, né? Que a gestante precisa se alimentar por dois, né? Atualmente, a gente tem mulheres que estão engravidando mais tarde, né? E muitas delas já vêm com excesso de peso. Então, seria um grande impacto metabólico para essa gestante e também impactando o bebê, né? Então, a gente tem até estudos falando sobre isso que a gestação é uma fase de programação metabólica, onde o ambiente interfere no nosso DNA, né? Então, a gente tem um estudo falando justamente sobre isso, o impacto metabólico com ações modificáveis no nosso dia a dia. Então, por exemplo, a dieta, né, que é o caso aí de comer por dois. Então, as escolhas alimentares, elas vão influenciar na programação desse bebê, né? Então, a gente tem alguns estudos até falando sobre se essa mãe tiver um excesso de peso durante a gestação, acompanhado do diabetes gestacional, esse bebê tem aí uma predisposição à obesidade. E, além disso, será um adulto também obeso, né? Então, o estudo traz aí que será um adulto que vai ter também dificuldade em perder peso. Então, é um grande impacto aí da alimentação interferindo, né, no desenvolvimento dessa criança. E predispondo aí doenças metabólicas futuras. Então não, não precisa comer por 2, né. Então, nada de gestantes comendo por dois, não é Sim. mesmo? Ótimo. E eu queria perguntar para a Fabi sobre um tema aí que está bem atual, hoje no momento, sobre os análogos do GLP-1. É verdade que eles vieram para substituir a cirurgia bariátrica? Bom, para quem não sabe o que são os análogos de GLP-1, eh, vou dar assim uma leve dica. São os medicamentos conhecidos por Ozempic, Mounjaro, que é a semaglutida, a tirzepatida. Então, esses medicamentos hoje são uma revolução, né, meninas? Sim. Muito se ouve falar deles. E será que realmente é mito ou é verdade que é o fim da bariátrica, né, com o uso desses medicamentos, com essa revolução? E, na verdade, isso é um mito. Por quê? Porque, apesar desses medicamentos, no momento, eu ainda acho que vão evoluir mais, serem uma revolução, como eu falei, sobre no emagrecimento, vão ajudar muitas pessoas no tratamento da obesidade, a bariátrica ainda é um excelente tratamento e ela tem indicação, principalmente para aquelas pessoas que não aderem ao tratamento com o medicamento e também pessoas que já têm uma obesidade mais avançada, uma obesidade mórbida, que tem a indicação para cirurgia bariátrica. Então, eles vão ser muito úteis, vão ser necessários no tratamento, mas não é o fim da bariátrica. E tem também o balão intragástrico, que também é outra estratégia, é outro tratamento que pode ser utilizado,
se caso aquele paciente ele não adere ao tratamento com os análogos, não tem uma boa evolução, então tem outras formas de esse paciente tratar a obesidade. Então, continuaremos tendo cirurgias Sim, com bariátricas ainda. certeza. E é um excelente tratamento também. Isso não vai acabar. Muito bom. Agora a Ótimo. pergunta é para a Andrea, né? Andrea, é verdade que os bebês não podem passar vontade, que eles ficam assim, aguados, querendo comer o que os adultos estão comendo? Isso é um grande mito, né? Muitas pessoas mais idosas têm essa questão de achar que o bebê não pode passar vontade, que se vê alguém comendo alguma coisa, que o bebê vai ficar aguado, vai ficar doentinho, mas é um grande mito. Os bebês, na verdade, eles estão o tempo todo nos observando e nos imitando. Então, tudo que a gente for comer, eles vão se interessar e vão querer fazer a mesma coisa com a gente. E aí está uma grande responsabilidade dos pais de saberem o que comer na frente desses bebês, porque vocês vão ser o exemplo deles. Então, tudo o que a gente faz no dia a dia, os bebês tendem a fazer. E isso é fácil de observar, como a gente dá um brinquedo para uma criança e um controle remoto. Qual que geralmente os bebês querem? Eles pegam o controle Sim. remoto, querem o celular, querem a chave, porque é algo que eles vê a gente fazendo, é o que a gente está ali no contato. Então, mesma coisa os alimentos. Quando a gente vai comer alguma coisa, os bebês eles querem conhecer, mas eles não vão passar vontade porque eles nem sabem o sabor que tem aquele alimento. Sim. Então, é mais pela curiosidade deles quererem experimentar o alimento, mais para imitar do que passar vontade mesmo do alimento. Tem uns adultos que fazem isso. Falam que nossa, eu não posso passar vontade, né? Nossa, Olha vou só, ficar doente, vou né? ficar doente. Olha só, é um mito mesmo. Bom, vamos lá. Agora a pergunta é para Ana, né, Ana? É uma coisa que eu tenho curiosidade também de saber. Ana, é verdade que as gestantes que têm muita azia Sim. é sinal que o bebê ele é cabeludo? Isso é mito ou é verdade? Olha, Fabi, tem até um estudo por trás disso, mas não tem comprovação científica, né? O que acontece é que na gestação, os hormônios ali que são alterados, né, faz com que o bolo alimentar ele fique mais tempo ali no estômago. Então, para reter ali os nutrientes, né? Então, é esse mecanismo fisiológico que acaba desencadeando mais a azia, né? Outro ponto também é que o bebê está crescendo e vai ali comprimindo os órgãos digestivos. Então, também é outro fator aí que causa azia, mas não é por conta do bebê cabeludo, não. Certo. Muitos bebês nascem bem É, carequinhas e as mães tiveram exatamente. muitas Agora eu tô azias, tentando né? lembrar, assim, do Lucas e do Como foi Thiago, com O vocês? Thiago, que era mais cabeludo, eu quase não tive azia. E o Lucas, que nasceu carequinha, tive Olha muita aí, azia. comprovando que É, não Não é tem a ver, comprovado né? cientificamente a questão do cabelo, né? E agora eu tenho uma pergunta para a Fabi. Então, eu queria saber, a Fabi trabalha muito com mulheres na menopausa. Eu queria saber, é verdade que a mulher só entra na menopausa quando ela para de menstruar? Olha, isso é um mito, porque a mulher, a partir dos 40 anos, a maioria das mulheres, ela já vem com aqueles sintomas. Algumas têm os sintomas, outras não, mas todas vão ter um envelhecimento ovariano. Então, algumas com mais sintomas, como eu falei, e outras menos. Aquela insônia, calores, irritabilidade. Então, isso já é que essa mulher já está entrando na perimenopausa e no climatério, que são a mesma coisa praticamente. E depois, com o passar do tempo, essa mulher ela vai ter, só vai estar na menopausa após ela ter uma menstruação e depois de 1 ano ela não menstruar mais. Aí sim é comprovado que essa mulher entrou na menopausa realmente. Ah, tá joia. É isso aí. E Andréia, agora para você a pergunta. É verdade ou mito? Nossa, essa é importante, hein? É verdade ou mito, principalmente naquelas casas que todo mundo toma café o tempo todo, que crianças não podem tomar café? É verdade, Fabi. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que crianças com menos de 12 anos não consumam café,
Por quê? A cafeína, ela é estimulante e vai interferir no sono, deixar a criança mais irritada, vai interferir inclusive na absorção de alguns nutrientes, como ferro, cálcio. Então, o café ele não é realmente recomendado para crianças com menos de 12 anos. E acima de 12 anos, a recomendação é de apenas uma xícara de café de 50 ml por dia. Mas algo que é muito importante a gente frisar: a cafeína, ela não está presente apenas no café. Ela está presente aí em muitos outros alimentos que as crianças consomem, como os refrigerantes. Então, nós sabemos que tem muitos refrigerantes no mercado que têm alta concentração de cafeína e tem crianças que ingerem esses refrigerantes diariamente no Sim, almoço e no jantar. Então, eles vão estar consumindo cafeína e isso vai atrapalhar ali no sono, deixar aquela criança mais irritada, toda a parte neurocognitiva do bebê, da criança, vai estar sendo afetada aí pelo consumo de cafeína. Além disso, temos também a cafeína no chá mate, no chá preto, no chá verde. Então, realmente a cafeína é um nutriente que criança não deve estar ingerindo. E vocês que têm mais contato assim com crianças, essas bebidas energéticas, hoje tem muito no sim. mercado, e aquele Sim, rótulo colorido, bonito. Será que tem criança que ingere? Eu já não tenho mais tipo contato, né, tem, com principalmente os adolescentes. Eles estão consumindo Usando muito pré-treino, né? energético, usando como pré-treino para estudo, para tomar de café da manhã. Muitos tomam, acham gostoso, está na moda tomar energético, e ali tem uma alta concentração de cafeína, inclusive tivemos aí há pouco tempo adolescentes, crianças passando mal pelo consumo excessivo da cafeína, que vai causar uma taquicardia, por olha exemplo. só. Então, precisa ter muito cuidado aí com essas bebidas energéticas que não são recomendadas para crianças e nem adolescentes. Fora que tem muito conservante, Sim, corantes Sim, também, uma vez ou outra, ok, mas e o uso diário ali é. também, isso pode ser sim. prejudicial, intestino. Aí a criança, o adolescente não vai dormir direito, não vai conseguir se Uhum. concentrar na Maior escola, ansiedade aumenta a também. ansiedade, interfere em vários campos, várias áreas da vida das crianças e dos Isso é adolescentes. importante, hein, pessoal, porque muitas vezes o adolescente, a criança pode reclamar de ansiedade Sim. e às vezes é tão simples, melhorar a alimentação. Ó, Sim, ó lá, procurei a Andrea. com certeza. Só de Falando mudar a aqui, rotina das crianças faz muita É, diferença, não é, isso. Ana? Eu atendo várias crianças e só da gente colocar a rotina, reduzir tempo de tela, menos tempo de TV, menos tempo de celular, a criança já fica menos ansiosa, passa a comer menos, aquela criança que come mais. Então, sim. isso é bem comprovado e no dia a dia a gente observa muito, não Exatamente. é? A Andrea falou um nutriente importante aí, que é o cálcio, né? E eu já atendi famílias que o café da manhã da criança era café com leite, né? Então é bem comum, assim, o consumo, como é consumo de toda a família, a criança também consome o café ali junto com leite, que vai atrapalhar nessa absorção do cálcio, que é tão importante para o crescimento da criança, né? Sim, e já que você tocou no assunto do leite, vamos já Sim, dar algumas ideias aqui para as mães, que provavelmente elas devem estar se perguntando: se eu não posso pôr café no leite, o que que eu posso pôr no leite então do meu filho? sim. Vamos dar algumas sugestões? É, uma vitamina de frutas, né, por exemplo, né, O próprio já cacau em muda. O pó, que a cacau em gente coloca uma pó, pequena quantidade, adoça com uma pequena sim, quantidade de açúcar ou mel, sim. também para crianças maiores de 2 anos, né? É, fazer um smoothie, né, pegar aquela banana congelada, bater com cacau, o leite, fica uma vitamina bem saborosa, né. Isso, tem Legal, várias opções. Sim. ótimo. Muito bem. Falando de menopausa agora, né, Fabi, é verdade ou é mito que, toda mulher que entra na menopausa precisa fazer reposição hormonal? Olha, a reposição hormonal, ela é muito importante, ela é de grande valia para a mulher, mas isso é um mito, tá? Porque não é toda mulher que vai precisar da reposição hormonal. E essa mulher que não faz a reposição hormonal, ou porque ela não quer, ou porque tem indicação médica, ela pode sim passar muito bem por essa fase da menopausa, mudando os hábitos, estilo de vida,
a alimentação, porque após os 40 anos, o ideal é realmente, se você tem aqueles sintomas, se você vê que o seu peso, o seu metabolismo já não é mais o mesmo, é muito importante a mudança. Ter a mudança, mudar hábitos, comportamentos, alimentos. Isso é muito importante. Não é só questão de, eu vou diminuir calorias para emagrecer ou para me sentir melhor. Não, os alimentos, eles têm uma função. Esses alimentos, eles vão ajudar a modular hormônios, a fazer com que essa mulher se sinta melhor. Então, o mais indicado é que ela procure um profissional, um médico, para ver se a reposição é para ela ou não. E se ela não quiser fazer a reposição também por ela mesma, tem como ela estar melhor, se sentir melhor através dessas mudanças que eu falei. E quais trocas, Fabi, para a gente ampliar um pouquinho a sua resposta? A partir dos 40, porque eu também quero saber, quais trocas alimentares, assim, que seria interessante? Olha, depende, isso é muito individual, Sim. mas a maioria das mulheres, por exemplo, mulheres que comiam um pãozinho que tem o glúten, massas, ou que tomavam leite de vaca e ia tudo bem, vai passando essa fase, elas sentem esse alimento de outra forma. Então, o leite já não cai tão bem, dá muitos gases, distensão abdominal. O glúten, principalmente em excesso, ele causa uma inflamação que isso reflete nos exames de rotina. Então, essas mudanças, colocar alimentos com gorduras boas, por exemplo, as sementes, semente de linhaça, semente de abóbora, que tem vitamina E, ômega, que regulam o estrógeno, proteínas nas refeições, mas proteínas de qualidade, proteínas magras, os peixes com ômega 3 também são importantes. Carboidratos de qualidade, acho que tem que ter o carboidrato, ele não é um vilão, mas aí são trocas inteligentes, Sim. né? Por exemplo, eu não vou comer mais o pãozinho, mas eu vou comer um tubérculo assado, uma batata doce, uma mandioca. Então, tem outras coisas aí que dá para substituir sem ter uma refeição deliciosa e ainda se sentir melhor. Legal. E como você falou, com o tempo, né, os anos vão se passando e nós vamos percebendo os alimentos de forma diferente. Sim, Por isso que muitas vezes as pessoas falam, ai, mas antes eu tomava leite e não passava mal. Antes eu sim. consumia pão, não passava mal, porque o nosso organismo vai sofrendo mudanças, Exatamente, não é é? essa alteração hormonal que faz com que esses alimentos já não caiam tão bem. Mas, como eu falei, isso é muito individual. Tem mulheres que ok, mas a maioria das mulheres ela precisa aí fazer Uma essa mudança, mudança na alimentação e em hábitos e comportamentos Sim. também. também. Igual eu até postei essa semana aí, aquele cafezinho da tarde inofensivo, que é o cafezinho com bolo às 16 horas, já não cabe mais para essa mulher, porque ele pode, assim, trazer uma insônia, o açúcar, pico de glicemia no meio da tarde, isso faz com que o metabolismo fique mais lento, então já não cabe mais aí esse hábito. E é Cancela o um hábito café, então. difícil É, de né? mudar, né? Eu mesmo amo café e amo bolo, café com bolo à A tarde. primeira coisa que eu falei: vamos sair do podcast, vamos tomar um café?" Cancela o café. É um hábito difícil, Sim, mas, sim. né, quando a pessoa está realmente sentindo mal-estar, aí precisa realmente buscar mudanças, não é Exatamente. mesmo? Muito bom. E Ana, agora falando sobre gestação, há um tema assim que é muito discutido, muitas mães perguntam, gestantes perguntam, então vamos esclarecer esse assunto aqui com a Ana. Sobre comida japonesa. Sim, É mito ou é verdade que gestantes não podem comer comida japonesa? essa é polêmica, É né? Não sei se polêmica, para você aparece lá no consultório parece também. também. É mito que a comida japonesa tem toxoplasmose, né? Então, o peixe, Certo. ele não é um transmissor de toxoplasmose. Uhum. Porém, ele pode ser contaminado por outras bactérias. Então, se o manipulador de alimentos não fez ali as boas práticas, né? Então, a gente pode ter contaminação por ser um alimento cru, né? E qualquer infecção na gestação, de qualquer ordem, seja alimentar, né, é um risco para a gestante e para o bebê. Então, é recomendado que não se consuma, né? Então, quer comer comida japonesa,
comer os cozidos, né? Então, os cozidos, então, os grelhados ali, a gestante pode se beneficiar desses pratos, mas é recomendável que não consuma os crus, tá? Então, a gente tem risco aí, por exemplo, de parto prematuro, de restrição de crescimento, quando há infecções, e dentre elas a gente tem a questão de infecção alimentar também. Pode ter outras infecções que não seja Sim, toxoplasmose. Como é, você disse que é polêmico, eu recebo gestantes que falam que passaram no obstetra e o obstetra liberou para comer comida sim, japonesa. Então, é nesses casos, comum. eu falo, então, pelo menos vai naquele restaurante que você já confia, que você já Tá. tem hábito, que você sempre foi, nunca passou mal, que você sabe que tem uma higiene adequada, porque tem um risco de outras intoxicações aí Sim, ao longo da gestação, não é? exatamente. Vocês falando de comida japonesa, com o balão intragástrico, eu também não recomendo É. a comida, principalmente o sushi, sashimi, Uhum. por ele estar cru, não digere. E às vezes aquele peixe fica lá Ah, parado e Nossa, fermentando, fermentando. Aí e a fica um pessoa sentindo mal-estar, né? mal-estar, arrotos, nossa. refluxo. Então, Uhum. não recomendo no Tem que estar tratamento, com uma digestão adequada para poder consumir, sim, né? alimentos de fácil digestão. Tá joia. Bom, agora, Andreia. Sabe aquelas embalagens todas lindas, principalmente no exterior, né, que tem muito disso. É verdade que essas embalagens com personagens, elas são mais saudáveis para as crianças? Isso é mito. Na verdade, muitas dessas embalagens que têm ali os personagens infantis não têm uma boa qualidade nutricional, não têm bons ingredientes na composição. Então, muitas mães se confundem que por ter o personagem na embalagem é o mais saudável, é o mais indicado para as crianças. E não, isso é algo que eu converso muito com as mães no consultório. É sempre ler os rótulos, sempre ler quais são os ingredientes. O mais importante é a gente ver qual é a composição do produto para ver se é adequado para as crianças. Então, nós sabemos que tem muitos produtos aí no mercado que são de fácil preparo, rápido, e coloca a embalagem porque é uma forma, um atrativo para as crianças vêem na televisão, Sim. já associa ali e pede para a mãe comprar. Mas muitas vezes ali estão cheios de conservantes, de corantes, de glutamato monossódico, que são compostos ali que estão nesses alimentos e que vão trazer aí vários prejuízos para a saúde. Então, a gente não pode se deixar enganar com as embalagens bonitinhas de personagens, e a gente sempre lê os rótulos, lê quais são os ingredientes. E o que eu falo sempre para as mães é: dá uma lida nos ingredientes. Se tem muito nome estranho, muito nome difícil, é melhor não comprar, porque Sim. aqueles nomes que a gente sabe que é alimento, né? Cenoura, batata, a carne, mas começa com aqueles nomes com muita química, então é porque tem muito conservante e não é adequado para criança. E às vezes elas se enganam, né? Porque no rótulo, além dos personagens, vem assim, fonte de vitamina A, D, o alfabeto inteiro ali de Sim. vitaminas, mas Sim, na verdade essas vitaminas nem são bem absorvidas, né? O formato que está ali não seria a melhor fonte de vitaminas e minerais, sim. além de ter um monte de açúcar e gordura, né, É, dentro do pacotinho. enriquecido. Uma vez eu vi um refrigerante enriquecido com vitamina. Falei, pode ser enriquecido, mas não deixa de ser um refrigerante. Sim. É. Então a gente precisa ver o que que a gente está oferecendo, não apenas se iludir com as vitaminas ali. A gente precisa realmente ler a composição, ver quais são os ingredientes. Mas aí, meninas, e na escolinha? Como que faz? Se a criança vê, talvez vê do amiguinho lá, todo bonitinho. Algumas fazem troca. É o contrabando, né, Fazem de troca. lancheira. Acho que eu seria essa, ou eu fui, não sei. Várias vezes Ai, que minhas filhas. lindo! Minha mãe não deixa comer. Aí várias vezes minhas filhas chegavam em casa com a lancheira, mandava a lancheira, voltava ali um salgadinho, um biscoitinho, algo que eu não tinha Sim. colocado. E aí Nossa, eu perguntava: mas a gente fez a troca ali. Eles fazem realmente, mas o importante é não ser o hábito da família ter aqueles alimentos todos os dias, uma vez ou outra que a criança consuma, tudo bem. nossa, eu lembrei de uma coisa, agora eu vou contar. O Thiago ele já não era mais tão criança. E uma vez eu fui abrir a mochila dele, mas estava tudo lá, o lanche.
Tava tudo lá, O que tinha você enviou? todos os lanches que eu enviava estavam lá na mala. Ele não comeu nada, e o que que ele comia? Não sei. Não, eu falei, Nossa! gente, tá tudo aqui, lanche de semana, sabe? Nossa, estragaram. Suquinho. Não, Não era chegou a tudo, estragar, era fechado. era os fechados, as Ah. barrinhas, essas coisas, Uhum. sabe? Tudo lá. Ave Ai, não Maria. comia. Meu Deus. Ou ele comeu o lanche de alguém, ou sei lá. Pois é, podia fazer algum contrabando. Meu Deus. Vamos falar de suplemento na menopausa, que é uma dúvida minha também, viu, Fabi? Toda mulher precisa tomar colágeno, creatina, ômega 3 depois dos 40? Conta aí. Olha, isso é um mito mesmo, tá? Porque é muito individual. A suplementação, ela é muito individual. Vou dar um exemplo claro aqui para vocês. Imagine uma mulher que mora no interior e ela tem uma vida tranquila, ela tem o trabalho dela, ela anda bastante, caminha, ela tem uma vida ativa, ela consome as verduras daquele agricultor que é vizinho, que é ali da comunidade. Ela toma sol porque ela está lá no interior, às vezes anda de bicicleta, e ela come muito bem, e ela vai fazer os exames, está tudo ok. Essa mulher, realmente, ela não precisa de suplementação, não tem o porquê. Agora, já uma mulher que mora aqui em São Paulo, que tem a vida corrida, estresse, quase não come, come super rápido, igual eu que tive que correr agora na padaria. Não toma Não sol. toma sol. Então, às vezes, essa mulher vai fazer um exame e ela precisa de repor algumas vitaminas e minerais, sim. Principalmente o ômega 3, algumas vitaminas que também ela acaba não produzindo mais. Então, aí é necessário. Só que um erro, meninas, que a maioria das mulheres comete, não sei se isso acontece com você, é falar: eu tô me sentindo cansada, vai lá e compra um polivitamínico na farmácia. Gente, a suplementação é individual, porque às vezes é uma falta apenas, um ferro baixo, uma B12 baixa. Então, o ideal é você procurar um profissional, buscar um profissional, verificar os seus exames e fazer uma suplementação individualizada, porque aí Sim. realmente vai ter um excelente retorno E aí. até porque muitos polivitamínicos, eles têm um pouquinho só de cada nutriente, não é mesmo, Fabi? Eu vejo que Exatamente. alguns, o ferro, que é algo que as mulheres precisam, nós precisamos muitas vezes suplementar, você vai ver nos polivitamínicos é uma quantidade pequenininha de ferro, então não vai fazer efeito. A pessoa vai Sim. tomar aquele polivitamínico e muitas vezes não vai Não sentir vai nenhum ter efeito. o efeito desejado, isso mesmo. É E verdade. aí fazer uma suplementação tanto de vitaminas, minerais ou através também de uma fitoterapia, que é muito legal, também tem uma resposta excelente, a mulher se sente melhor, mas não necessariamente a suplementação é Sim. obrigatória para todas. Sim, procurar um profissional que seja Sim, adequado para isso fazer a mesmo. suplementação. E tem muita enganação também. Também precisa ter Também, cuidado, né? exatamente. Ficar tomando milhares de suplementos e esquecer do básico que é a alimentação. Sim, Então, É uma também. sinergia, né? Você Exatamente. precisa estar com a base bem feita para colocar aí a suplementação, né? Sim, porque às vezes a gente consegue repor através dos alimentos e alimentos funcionais. e agora eu quero fazer uma pergunta para a Ana sobre gestação, sobre a questão de tomar ácido fólico até as 12 Uhum. semanas. É verdade que toda gestante precisa tomar até as 12 semanas ou isso é mito? O ideal, né, é que essa gestante siga tomando o ácido fólico, né? Que hoje a gente usa a forma ativa, que seria o metilfolato, né? Então é um Uhum, mito que se recomenda até 12 semanas. Na verdade, a gente não tem exatamente um consenso na suplementação de gestantes, né? Então, cada profissional acaba trabalhando de um jeito. Mas a gente vê muito isso na saúde pública, né? Mas o que a gente vê em estudos é que esse bebê, ele continua precisando e está em crescimento fetal e precisa de todo o complexo B, incluindo aí o ácido fólico, né, o metilfolato. E para crescimento da placenta também a gente acaba utilizando. Então é um nutriente indispensável, até no pré, né, concepção. A gente fala que uhum. a mulher precisa se preparar para engravidar e seria interessante começar a tomar, né, fazer aí os exames de forma personalizada, já ir repondo
alguns nutrientes e dentro dessa suplementação também contempla o metilfolato, né? Então, ideal que ela siga tomando até o final da A gestação. gestação toda, É, antes de engravidar e a gestação isso. E toda. na amamentação a gente coloca também um pouquinho, mas idealmente que se use em toda a gestação. Sim, e só para esclarecer um pouquinho, que algumas pessoas que estão aqui assistindo, eu aposto que elas não conhecem ainda a diferença entre ácido fólico e metilfolato. O metilfolato seria a forma que o organismo absorve melhor. Isso, é a formativa, porque o ácido fólico, algumas mulheres não têm a enzima, né, por uma questão genética, para fazer a conversão. Então, o metilfolato ele já está pronto ali para o nosso organismo absorver, né? Então, seria a forma mais ideal para se suplementar na gestação. E aproveitando, eu tenho a minha prática, mas quero saber um pouquinho da sua, Ana. Sim. Como que você prescreve mais metilfolato para sua gestante? Você usa formas prontas ou você faz manipulado? Uhum. Geralmente eu faço uma suplementação personalizada, né? Então, essa gestante vem com os exames, a gente vai olhar, individualizar cada caso, porque dentro também de um único nutriente a gente tem doses que a gente pode trabalhar, né? O ácido fólico não é a mesma dose para toda gestante, igual estávamos falando de polivitamínico, né? Se você for na farmácia, todo polivitamínico para a gestante vai ter mais ou menos a mesma dose, só que nem toda Uhum. gestante é a mesma, né? Temos organismos diferentes, mulheres que estão engravidando em fases diferentes, às vezes também vêm de uma condição de FIV, né? Uhum. Ou né, de outra questão metabólica, a gente tem que considerar tudo isso. Então, seria personalizado de acordo com os exames e, sendo possível para essa gestante, a gente faz um manipulado contemplando vários nutrientes. Que ali no manipulado a gente consegue controlar É, todas as necessidades ali da gestante. Eu também exatamente. faço manipulado, na maioria das vezes, quando a mulher já, gestante já vem tomando algum suplemento pronto, a gente apenas suplementa ali o que Vai falta ali. conduzindo, né? Isso é muito bom. E Fabi, sobre emagrecimento, você trabalha muito com emagrecimento também, né? Sim. Todo mundo fala que sabe comer saudável, qual é o comer o certo, mas apenas comer de forma saudável já é o suficiente para emagrecer? Isso é verdade ou é mito? Isso é um mito, porque mesmo uma pessoa que come apenas os alimentos saudáveis, pode ser que essa pessoa esteja ingerindo calorias a mais e Uhum, também talvez os macronutrientes, que são proteínas, gorduras e carboidrato, eles não estejam sendo ingeridos de forma adequada. Vou dar um exemplo que acontece na maioria das vezes. A maioria das pessoas comete esse erro, que é ingerir frutas e suco de frutas em excesso. Isso é uma das causas da esteatose hepática, aquela gordura no fígado. Quando nós consumimos muito suco de frutas e frutas em excesso, essa fruta vai se transformar em açúcar, e isso vai ser a frutose, né? Vai ser metabolizado ali no fígado, que vai ocasionar aí essa esteatose hepática. Então, tem que haver um equilíbrio, não é só comer saudável. E para a mulher que está com acima de 40 anos, também é muito importante prestar atenção, porque a gente fica tão preocupada com os hormônios, né? Progesterona, estrógeno, mas a gente esquece de um super importante, que é a insulina. E aí, essa mulher acaba fazendo uma resistência à insulina por essa alteração hormonal. E comer excesso de carboidratos ou carboidratos fora de hora pode fazer com que você faça sempre picos de glicemia nas refeições, ou a falta de proteínas e gorduras boas, né? E aí, o que que acontece? A mulher acaba ficando com o metabolismo mais lento e acumula gordura na região abdominal, que é onde ela não quer, uhum, né? uhum. Então, isso é um É um mito. mito. É um O mito. suco de laranja mesmo, né, Fabi? É um suco que ele eleva a glicemia de forma muito rápida. Até Sim. pacientes que têm hipoglicemia tomando suco de laranja sobe rápido. Mas não é um alimento saudável, o suco de Sim, laranja? É, é um alimento saudável, mas isso é uma não pode virar uma rotina, né. Por exatamente. exemplo, Tomar se todos os dias em grande exato, quantidade o suco de laranja no almoço e no jantar, por exemplo. sim, Aí já fica
É saudável, mas Tipo, ai, todo tomando dia de em manhã excesso. Café da manhã suco, já começa ali ai, com tomei um suco de É, laranja, isso, e né? na primeira refeição do dia já fazer esse pico de glicemia é algo que pode trazer fome depois no resto do dia. Então, realmente, começar o dia com mais proteínas, mais gorduras, menos e carboidrato. menos carboidrato. E o pãozinho também não é o vilão do Uhum, emagrecimento, mas fazer ali as combinações inteligentes nas refeições é vai fazer com importante. que essa glicemia não aumente na refeição Uhum. e tenha o equilíbrio aí para poder. Então, tá vendo? É um mito. Alguns alimentos É, saudáveis, as pessoas pensam isso: "Ah, ele é saudável, eu posso comer à vontade". Sim, Até as crianças, quando sim, eu recomendo as mães não colocarem sucos todos os dias, mas eventualmente as crianças querem levar, então eu falo: "Usa aquele suco de uva integral, aquele suco de laranja integral, uma garrafa sim. pequenininha, 1, 2 vezes na semana no máximo". uhum. E uma vez aconteceu de eu atender uma criança, e a criança falou que tinha várias garrafinhas, tomava uns 4, 5 por dia. Nossa, Falei: passava Seria muito, um né? por dia. Quanto que Então, não estava elevando essa glicemia, essa insulina, estimulando a produção de é o insulina. excesso, né? Então é importante entender que nem não é porque é saudável que pode comer à vontade. Exato. E É isso. tem as gorduras boas, né? Que Exatamente, que falam. dá para equilibrar aí e manter a glicemia da refeição. Então, associar com castanhas. Eu acho que Uhum. as crianças comem castanha? Comem, Sim, aceitam sim, bem. nem todas, mas Às vezes É. eu levo no consultório amêndoas, que é algo que as crianças muitas não conhecem, nunca consumiram, e aí quando eu coloco na mesa e coloco para elas experimentar, elas falam: "Ai, parece amendoim", e muitas comem e saem pedindo para os pais comprarem. Então, às vezes, é falta mesmo de experimentar ou falta de hábito da família não sim. consumir. Mas a castanha de caju e amêndoa é super bem aceita, assim, pelas Tranquilo. É. crianças. Muito Andréia, bom. falando de criança, né? Eu vejo essa prática assim muito comum no consultório com as famílias ou até mesmo as gestantes acabam usando. A beterraba, ela combate a anemia? Isso é verdade ou é mito? Isso é um grande mito, é um grande mito. A beterraba, ela não cura anemia. Eu também recebo adultos, gestantes Sim. também, que chegam dizendo que estão consumindo bastante beterraba porque estão com anemia. E a beterraba, na verdade, ela tem um ferro que não é tão bem absorvido, tão bem aproveitado pelo nosso organismo. O nosso organismo vai aproveitar muito melhor o ferro que vem da carne vermelha, do frango, do ovo, dos feijões também. Então, na verdade, o ferro que vem dos vegetais, a gente tem uma absorção menor, um menor aproveitamento do organismo. Então, a beterraba ela não vai curar anemia. O que vai curar anemia é toda uma alimentação enriquecida em ferro, e aí sim a gente coloca carne vermelha, a gente coloca frango, aí a gente pode colocar o feijão, grão de bico, pode sim colocar salada de beterraba junto com agrião, com uma Uhum. rúcula, com uma couve, com outros alimentos que tenham o ferro. Sim. Mas por exemplo, eu faço suco de laranja com beterraba, tomo todo dia e isso vai curar a anemia. Não vai curar, não é isso que vai curar. E muitas vezes, né, Ana, nem pela alimentação a gente consegue Sim. atingir e curar a anemia. Muitas vezes, na maioria das vezes, a gente vai precisar É. suplementar esse ferro. E até é importante, né, salientar aqui que nem todo ferro também de suplementação é bem absorvido. Nós temos aí o sulfato ferroso, que não é a melhor forma de absorção. Nós temos outros tipos de ferro que a gente coloca em manipulados, que o nosso organismo vai aproveitar melhor. Sim. Então, a beterraba não cura anemia. E o pior, né, porque já aconteceu, assim, de receber uma família, uma mãe, que fala que cozinha beterraba no feijão para juntar as Isso é 2 muito Ferro, comum. fontes de ferro. ferro, né, e Isso e é é um muito tiro no comum. pé, né, Andréia? Exatamente, porque a beterraba ela vai atrapalhar a absorção ali do ferro do feijão, pelo processo químico que ocorre ali do cozimento junto com o Sim, feijão. Então não é recomendado sim. cozinhar a beterraba junto com o feijão. Eu também recebo pessoas que têm essa prática É, pode cozinhar achando que está. separado e colocar, né, Eu mas falo isso, cozinha separado e na hora coloca no prato, mas cozinhar junto ocorre um processo químico ali que vai atrapalhar a absorção do ferro e é um tiro no pé, como você sim, mesmo disse. Gestantes com diabetes gestacional, elas podem comer frutas? é verdade. É. Pode comer fruta É. sim.
As frutas, elas são excelentes fontes ali de vitaminas, fibras também, né? E no diabetes gestacional, é um erro muito comum da gestante ficar muito preocupada ali e já querer tirar todo o carboidrato da dieta. E não funciona assim, né? Você tem um bebê ali em crescimento, você precisa de energia, e o carboidrato é uma das fontes, né, de energia, e as frutas é um grupo alimentar que contempla esse nutriente. Então, o que que a gente faz, né? Precisa fazer combinações que auxiliem que essa glicemia se mantenha mais estável, né? Então, a gente combinar ali uma fruta com iogurte, ou uma fruta com um punhado de castanhas. O ideal é que você não consuma sozinha, né? Essa fruta tem que ser acompanhada. De sobremesa, por exemplo? É, uma fruta de sobremesa, mas sempre ali cuidar das melhores escolhas, né, entre essas frutas, a quantidade e as combinações. Então, Uhum. por isso que é importante você ter um acompanhamento no diabetes gestacional, né? Antes de você sair cortando tudo aí, vendo a dieta no chat GPT. Então, É. precisa ser algo ideal para que você controle a sua glicemia e também promova aí o desenvolvimento saudável do bebê. Legal. Algumas frutas elas têm um alto índice glicêmico e também sim. é importante controlar a quantidade que Quantidade. consome. Então, a uva, por exemplo, que é uma fruta muito consumida aí pela população, não sei vocês, mas geralmente o pessoal vem, eu como um cacho grande. Outro dia uma adolescente comia A uma caixinha caixinha, né? inteira de Meu Deus do uva. Eu céu. falei, não, eu falo, conta 10 bolinhas e come a porção aí da uva. Então, precisa ter um cuidado aí realmente com a quantidade, não é que é proibido, mas a quantidade e o que acompanhar, né, Ana? Sim, exatamente. Andréia, tem uma pergunta para você, ó. É verdade que bebês menores de 1 ano, eles não podem ingerir mel? Gente, eu amo mel. É verdade, É é verdade? verdade, porque existe aí o risco, da contaminação do mel pelo Clostridium botulinum, É. que é uma bactéria aí que pode causar aí algumas doenças no bebê. Então, o bebê com menos de 1 ano, ele ainda não tem, o seu intestino ali formado para proteger aí de algumas bactérias, de algumas intoxicações. E o mel ocorre esse risco, né, de Tá. causar o botulismo, se estiver contaminado, o bebê pode vir a desenvolver o botulismo. Então, menores de 1 ano, a Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda que seja ingerido mel, mas nós também, eu procuro recomendar, e a Sociedade Brasileira também de Pediatria recomenda, que evite-se até os 2 anos. Ah, Por é? quê? Nos 2 primeiros anos de vida é quando ocorre a formação do paladar do bebê. Então, tudo que o bebê consumir naqueles 2 primeiros anos, ele vai levar aí para o resto da vida. Então, se ele consumir muitas frutas, verduras, legumes, ele vai ter uma alimentação variada no futuro. Mas se for uma criança que já estiver ali logo com 1 ano, a partir de 1 ano, com muito mel, muitas coisinhas doces, vai deixar ele ali puxando mais ali para o sabor Tá. adocicado. Então, assim, é recomendado mesmo seria a partir dos 2 anos. Então, a partir de 1 ano, não tem mais risco da criança ter o botulismo, mas a partir de 2 anos seria o ideal para a gente não superestimular o Tá. sabor doce aí nos bebês. Entendi. Eu lembro antigamente, né, as pessoas molhavam a chupeta do bebê no No mel mel e do colocava para o bebê. bebê parar de chorar. Eu cheguei a ver isso na minha infância, vi muito. Ou colocar o mel mesmo na mamadeira dos Sim. bebês, às vezes era mel preparados assim, caseiro mesmo, então Sim. tinham esse risco aí, mas é uma prática aí que a gente precisa mudar. Bom, acho que a gente conversou aí tudo que a gente tinha pensado, né, em Sim, sim. conversar. Eu gostaria que vocês deixassem aqui uma mensagem para o pessoal. Estamos chegando aqui ao final do nosso primeiro episódio do nosso podcast. E Ana, deixa uma mensagem final aqui para as pessoas que estão nos Sim. acompanhando. Sim, foi um bate-papo muito importante, né? Esclarecedor aí com vários mitos, né? E eu queria dizer para gestantes que não deixem de procurar, né, ajuda nutricional, porque quando a gente procura já ali na urgência, né, já com risco gestacional, a gente tem que fazer intervenções na dieta mais restrita, né? E o ideal é que você tenha ali
uma alimentação saudável desde o início da gestação e, se conseguir, até antes, né? Se preparar para engravidar seria um mundo ideal. Então, procure ajuda, não caminhe sozinha nesse momento tão importante da vida que com certeza vai fazer diferença para você e para o bebê e para o futuro adulto, né? Com certeza. Adorei o bate-papo. Ótimo. Legal. Fabi, deixa uma mensagem Eu também, também. primeiro, eu quero agradecer estar aqui. Isso a gente já tinha idealizado isso já faz um tempo, Sim, então agora está nascendo aí o Papo com as Nutris. E espero que venham muitos outros, com outras convidadas também. sim, Faltou a Érica, a nossa colega também, que está sempre com a gente. Sim, E Érica, você faz falta, viu? com certeza. É, e a mensagem que eu quero deixar é que aqui vocês tiveram muitas informações. A informação, ela liberta, mas a ação é que transforma. Então, eu ouço muitas pessoas falarem assim: "Ah, eu já sei o que é saudável, eu já sei o que é que isso faz bem, eu já sei que isso faz mal", mas colocar em prática é o mais difícil. Então, esse lado do comportamento, dos hábitos, principalmente você que é mulher que tem mais de 40 anos, é importante que você pratique, que você coloque em prática essas ações. Então, ter as informações é muito legal, mas a ação realmente é o que vai ser transformador na vida de vocês. Muito ótimo. obrigada. Esse foi o primeiro episódio do nosso podcast Papo com as Nutris e esperamos que tenham gostado. Em breve teremos novos episódios. Inscrevam-se no nosso canal e até mais. Tchau! Nosso brinde. Aê!